Evangelho, segunda-feira depois da Epifania, festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira depois da Epifania do Senhor, hoje festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de celebrarmos esta festa do tempo do Natal, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos a oportunidade de meditar no primeiro mistério dos mistérios luminosos, a cada quinta-feira, quando rezamos o Santo Terço. Veja, a nossa meditação de hoje pode enriquecer a nossa oração do Santo Rosário. Então, vamos olhar um pouquinho a nossa celebração de hoje e compreendermos que o batismo do Senhor tem um significado importante dentro de todo o contexto da história da salvação. Através da lei dos profetas, o Senhor sempre deu o itinerário, guiou o seu povo no caminho da reconciliação e da comunhão com Ele. O povo que caíra outrora em pecado, amado por Deus, foi sempre socorrido e resgatado por esse Deus misericordioso que sempre o arrancou das garras da morte. Através dos profetas, o Senhor anunciou o tempo da misericórdia, o tempo da salvação. Através da lei dos profetas, o Senhor abençoou o seu povo, o protegeu, o amou, sempre o defendeu, jamais o abandonou. De muitos modos e maneiras, ao longo da história da salvação, o Senhor deu testemunho do seu amor para com o seu povo e entregou um itinerário prometendo que todo aquele que guardasse a sua palavra e a colocasse em prática permaneceria em comunhão com Ele. Eis que João Batista, como novo Elias, prometido pelo Senhor, diante do povo de Israel, chama o povo novamente à conversão. E o rito do batismo no Rio Jordão era o sinal, o rito, propriamente, que estabelecia publicamente esse compromisso de conversão, o arrependimento pelos próprios pecados e a atitude de entregar ao Senhor e de estabelecer uma mudança de vida. E dessa forma, aquele que estava arrependido de seus pecados, desejava mudar de vida, converter-se e viver em comunhão com Deus e pedir o seu perdão, se apresentava diante de João e nas águas do batismo recebia o perdão. E Jesus se apresenta ali. Ele que assumiu e abraçou a história do povo de Israel, ele que sempre caminhou com o povo de Israel, não poderia agora deixar de estar no lugar onde os filhos de Israel vinham para selarem uma aliança de amor e para deixarem ali declarada a súplica pelo perdão. No lugar onde os homens
se encontravam para pedir a Deus perdão por seus pecados, ali está Jesus. O Senhor entra nas águas do Jordão para santificá-las, para dar testemunho de que o itinerário que foi entregue pelo Pai em favor do povo de Israel leva até Cristo. E João Batista cumpre o papel de ser aquela voz que chama os homens para caminharem em direção ao Senhor. Também na nossa vida, meus irmãos, o Senhor fará passar muitos homens e mulheres que cumprirão esse papel que São João Batista cumpriu em favor dos filhos de Israel, de ser o arauto que anuncia, que chama de volta para o caminho da verdade os que se dispersaram. O testemunho de João Batista não é outro senão aquele que segue Cristo, aquele que o acompanha, aquele que está caminhando junto com ele. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, diz João Batista falando a respeito de Jesus, mostrando dessa forma que a grandeza está no Senhor e que tudo o que ele faz por amor a esse Senhor. João Batista não se vale em nenhum momento dos vínculos de sangue, mas ele todo o tempo acena e coloca em destaque a aliança espiritual que existe entre ele e o Senhor. Isso é um grande ensinamento para nós, sabe? Porque muitas vezes a dificuldade de superar as feridas nos vínculos familiares, né? Nos laços de consanguinidade, é que nós nem sempre enriquecemos ou vivemos os laços espirituais nos nossos relacionamentos familiares. Os laços espirituais são mais fortes do que os laços sanguíneos. E são exatamente os laços espirituais que vão muitas vezes curar, redimir, converter os nossos laços de parentesco. Os nossos relacionamentos familiares, eles esperam por serem santificados pelos vínculos espirituais entre nós. Como é importante rezarmos pelos nossos familiares. Muitas vezes estamos vivendo um momento difícil no relacionamento com um irmão, com uma irmã, e nos viramos e reviramos em preocupações sobre o que está acontecendo, por que o outro disse isso, por que o outro não conseguiu ver aquilo, eu não esperava que ele agisse dessa forma comigo. E a gente pouco leva os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos de consanguinidade, para serem redimidos, restaurados nos vínculos espirituais. Veja, falamos e sempre falamos muito sobre isso, o quanto é importante rezarmos pela nossa família, mas nesses últimos dias temos falado o quanto é importante que a última palavra entre nós seja sempre o Evangelho, seja sempre para recordar as coisas de Deus. O quanto é importante que na nossa família tenhamos o hábito de dividir também aquilo que Deus tem feito em nosso favor, aquilo que Deus tem concedido para a gente não fale só dos problemas e das dificuldades, mas que falemos sobretudo das vitórias que o Senhor nos concede. E nos momentos difíceis, da esperança que temos no seu nome. Tudo isso é muito importante, porque são esses vínculos espirituais que vão santificar os nossos vínculos de consanguinidade, os nossos vínculos familiares. É através dessa riqueza espiritual que muitas vezes eu vou suportar aquela incompreensão do meu irmão ou da minha irmã que me feriu tanto na hora de falar do relacionamento com a mãe, por exemplo. Vão ser esses vínculos espirituais que vão me permitir entregar a dor da ferida que eu sofri com as palavras ou com o gesto do meu pai ou da minha mãe ou do meu irmão ou da minha irmã, para entregar esse sofrimento nas mãos do Senhor e não fazer com que ele se torne, não permitir que ele se torne um ressentimento, um rancor dentro do coração.
ao mesmo tempo vai ser amparado por esses vínculos que eu vou conseguir pedir ao Senhor e confiar ao Senhor a súplica para agir num espaço e numa realidade que, por mais próximo que eu seja, eu não tenho a possibilidade de intervir tanto assim, que é o coração do meu irmão, o coração da minha mãe, o coração do meu pai, enfim, o coração daquele meu familiar, que por estar em sofrimento ou em um mau momento, me faz sofrer também com o seu desamor e o seu desafeto, que talvez esteja longe de Deus o suficiente para fazer sofrer muita gente. E como eu gostaria de poder fazer com que ele voltasse a estar perto do Senhor, mas eu não tenho essa possibilidade de entrar no coração dele e mudar as coisas que estão ali, que nós estamos vendo que faz um mal terrível. Mas eu tenho o poder de recolher os sofrimentos que acabei passando ou vendo os meus outros familiares passarem e levar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, age por nós, age em nós e nos salva da infelicidade de também nós começarmos a fazer o mal um contra os outros. Mas, sobretudo, Senhor, vem em socorro desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu familiar que se encontra nessa situação. E salva-o, Senhor. Salva-o. Liberta-o dessa corrente que o prende, que o leva a estar desse jeito. Vem, Senhor, livra ele dos seus sofrimentos. Ajuda, Senhor, ilumina o seu coração. Vai onde nós não podemos ir. Pois o Senhor tem o poder de renovar todas as coisas. Então, é importante que na nossa oração cotidiana, o que faz parte dos nossos laços de família sejam enriquecidos e santificados pelos laços do Espírito. João Batista, no seu modo de falar, em nenhum momento invoca o vínculo familiar com Jesus, mas deixa sempre claro o vínculo espiritual, mostrando que essa aliança é mais forte do que qualquer outra e a única capaz de curar as feridas em todos os outros vínculos que são possíveis entre nós. O outro exemplo vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos do exemplo de João, então são 4 testemunhos hoje, né? João, Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta diante de São João e entra nas águas do batismo, como acabamos de falar, por nós. O Senhor caminha conosco, vem ao nosso encontro e se deixa encontrar. Oh, meu irmão e minha irmã, você nunca vai estar caminhando sozinho, porque o que era impossível Deus realizou. Entregou seu Filho como sacrifício de amor pela nossa salvação. O teu Senhor vai te buscar, se Ele já fez isso por você. Ele está decidido a te salvar e está disposto a fazer tudo para te perdoar e para não te perder. Como é bom saber que existe no mundo uma pessoa que está disposta a entregar tudo para não te perder. E olha quem é essa pessoa. É o Deus Altíssimo. Ele está disposto a entregar tudo para te proteger, para te curar, para te livrar dos perigos, para enxugar suas lágrimas, para te ajudar a levantar. Ele está disposto a entregar tudo para te ver feliz, para não te deixar sozinha, para não te deixar sozinho. Se aceitamos o testemunho dos homens, vai dizer São João na segunda leitura de hoje, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho de Deus.
pois ele deu testemunho a respeito do seu Filho por nós. Olha que lindo! E de fato, hoje no Evangelho, o próprio Pai irá dizer: eis meu Filho muito amado, escutai-o. Olha que grande declaração de amor o Pai faz, não apenas ao Filho, meu Filho muito amado, mas faz a mim, a ti, a todos nós, pois Deus está dizendo: escutai-o. Mas em que sentido é um testemunho de amor, Padre Fábio? Olha que ele está entregando por nós a palavra de amor. Eis o meu Filho muito amado. Escutai-o. Em outras palavras, tomai parte nesse amor. Ele é muito amado por mim. Eu o escuto continuamente. Escutai-o, porque as suas palavras são doces ao meu ouvido. Suas palavras são acalento. Suas palavras, eu as espero, eu as amo. Escutai-o. Deus está oferecendo o máximo do amor por nós. Está oferecendo o próprio amor. Escutai-o. Talvez alguns interpretem como uma voz esmagadora de ordem. Escutai-o. Não é nesse sentido. Se o Pai diz que o ama, significa que a sua voz, o seu falar, é doçura de amor para o coração do Pai. Vamos usar essa imagem, né? E Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu desejo que esse acalento de amor que eu tenho quando eu escuto seja também por ti. Quando a gente faz uma coisa, tem algo que a gente gosta muito, a gente quer logo participar para outra pessoa, né? Para que a outra pessoa possa ter essa oportunidade. Nós vimos isso há 2 dias atrás, acompanhando o testemunho dos primeiros apóstolos. Falamos isso, vendo a vocação de André, o chamado de Pedro, e depois vendo o chamado de Filipe e a vocação de Natanael, de Bartolomeu. Vocês lembram? Então, agora é o Pai que fala, é Ele que apresenta, que entrega de amor por nós. O que o Pai ama, Ele oferece por mim e por você. Você já fez uma oferta desse nível por alguém que você ama? Já imaginou? Uma oferta desse nível? Olha, isso daqui é tão importante que eu não desejo outra coisa para você senão que você viva isso, né? Esse é aquele amor que alguém sente quando faz a comunhão eucarística e vive um encontro íntimo com o Senhor. Eu desejo que isso seja para a sua vida. Agora imagina o Pai falando isso, né? Se você já viveu uma experiência dessa, fazendo a comunhão eucarística, numa Santa Missa ou num retiro, imagina o Pai falando isso para você. E você já provou um pouquinho do que é a comunhão eucarística. Agora imagina a totalidade disso, não é mesmo? Nossa! Esse é o testemunho do Pai para nós, escutai-o. E num mundo, meus irmãos, onde tem muitas vozes que nos tentam dizer o tempo inteiro o que tem que fazer e o que não tem que fazer, a gente precisa ter uma voz certa. Sabe por quê? Todo mundo precisa de ajuda nessa vida. E o Pai hoje está dizendo para nós qual é a ajuda realmente necessária. Então, se tem uma voz que a gente tem que ouvir nessa vida, a pessoa com maior autoridade para dizer para nós que voz é essa se chama Deus. E Ele está dizendo: escutai meu filho. Então essa voz aí, se você não escutar, no mínimo é por pouca competência na capacidade de gerenciar a própria inteligência. Porque, sinceramente, pessoa mais autorizada do que ele para dizer para a gente o que de fato é importante ouvir nessa vida, para dizer para a gente qual é a ajuda que de fato precisamos ter nessa vida, a pessoa mais autorizada e competente para afirmar isso para qualquer um de nós se chama Deus. E hoje Ele está dizendo:
escutai Jesus. E agora que nós já entendemos que esse falar é um falar de amor, puxa. E o testemunho do Espírito Santo, o céu se rasga, como vai dizer São Cirilo de Jerusalém, desce sobre o Senhor. Também o Espírito Santo foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo. Também nós, no dia do nosso batismo, fomos chamados a viver e nos movermos sob a potência do Espírito Santo. Todo aquele que encontra Cristo recebe a plenitude da vida no Espírito, para que nós possamos viver segundo o Espírito. E olha que toda essa semana que passou, nós falamos sobre essa verdade. E agora nós estamos vendo, no batismo do Senhor, falávamos ainda há pouco, né, que Jesus desce nas águas, santifica as águas, e ali o povo de Israel que veio caminhando encontra Cristo, né, ou seja, seguindo o itinerário da fidelidade a Deus, guardando o ensinamento da lei e dos profetas, por um coração arrependido e contrito que se apresenta diante de Deus, nós encontramos Cristo, e esse encontro com o Senhor nos traz a plenitude da vida no Espírito. Nós somos homens e mulheres chamados a vivermos na plenitude da vida no Espírito. Peçamos essa graça ao Senhor. Plenifica, Senhor, com o Teu Espírito Santo a minha alma. Renova a minha aliança de amor contigo e santifica todos os laços da minha vida, todos os laços familiares que nós temos. Essa vida plena no Espírito, Senhor, que ela venha iluminar, curar, cicatrizar, restaurar, renovar, ressuscitar a comunhão entre nós. Que todos os vínculos familiares sejam percorridos pela vida que vem do Espírito Santo e que se derrama através de nós sobre toda a nossa família, a fim de que também nós possamos juntos ouvir a voz de Cristo e seguirmos como o Pai nos ordenou: escutai-o. Que a celebração de hoje nos leve a rezar pela perseverança de todos os batizados e que nós possamos aproveitar para também renovar a alegria do nosso batismo, dizendo ao Senhor: eu te bendigo, Senhor, pelo dom da fé, por ter renascido em Cristo no dia do meu batismo. E te declaro de todo o meu coração que, com a ajuda da Beatíssima Virgem Maria e confiado ao seu imaculado coração, irei perseverar, renunciando a Satanás, suas pompas e suas obras, e entregando-me inteiramente a Ti, consagrando tudo que me pertence a Ti, pelas mãos de Maria Santíssima, para a honra e glória do Seu santo nome, agora e por todo o tempo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.